Yo voy a hacer alguna referencia curricular de Paulo, aunque en realidad muchos, la mayoría de los que estamos aquí, lo conocemos a través de sus obras y a través de sus actos, que nos han orientado también en el camino que seguimos. Luciano expresaba recién una síntesis del recorrido que hicimos para llegar a este momento, que tuvo alternativas diversas, pero que en todo momento estuvo alentado por el entusiasmo de poder encontrarnos a compartir la experiencia que cada uno sostiene en su lugar de trabajo. La ministra en la apertura mencionó algo en relación a si esto era o no un hecho concreto, un acto concreto. Y yo me animo a decir que a la luz de lo que ocurrió en estos 3 días intensos y fructíferos, podemos traducir como un hecho concreto lo que pasó aquí, porque el encuentro para nosotros es un hecho concreto, el escucharnos es un hecho concreto, y el aunar voluntades para cambiar la realidad es un hecho concreto, y esperamos que lo que aquí ocurrió hoy se traduzca de esa forma en el futuro inmediato, es decir, que este sea un relanzamiento de un trabajo de muchos años que tanta de la gente con la que nos hemos encontrado hoy, después de mucho tiempo en algún caso, viene realizando en las condiciones en las que cada uno puede, en el lugar en donde está, y que es, digamos, inclaudicable en esa tarea. Así que bueno, los protagonistas que somos, todos los que estamos aquí hoy, los que han trabajado mucho y los que han, digamos, dado forma escrita y compartido ese trabajo, yo creo que dan la forma concreta de la que estamos hablando. Y finalmente, antes de darle lugar a las palabras de Paulo, quería agradecer especialmente, hoy es un momento de agradecimiento, siempre pasa, a toda la gente de Tandil que contribuyó en que esto haya salido como salió, bien. Lo personifico en Luciano Grasso, pero bueno, todo el mundo aquí ha respondido de la mejor forma y con la mejor disposición para que esto saliera bien. Hubo mucho trabajo detrás de esto. Quiero agradecer también a mi coequiper, Karina Castro, la licenciada Karina Castro, que acompañó todo este proceso, muy especialmente, y a todos aquellos que desde que se empezó a pensar en la posibilidad del Congreso, pusieron trabajo, horas de trabajo, valiosísimas, y que sin los cuales no hubiera sido posible nada de todo esto que ocurrió, ¿no? Me refiero a todo el comité académico, para los que pido un aplauso. Al equipo de comunicación de la subsecretaría, que hizo un trabajo muy fuerte. Y bueno, y por supuesto, la idea que hemos recogido ahora en este último tramito del encuentro es que estos trabajos no se pierdan, que podamos compartirlos, ya que no todos tuvimos oportunidad de escuchar, digamos, en esa simultaneidad de mesas que fue dándose. Así que vamos a ver la forma de hacérselo llegar para poder seguir trabajando en ellos, porque la idea es que este insumo sirva también para la construcción de decisiones políticas, ¿no? Bueno, Paulo, hago una referencia curricular, ¿me dejás que diga un poco? Porque una de las cosas que han caracterizado este encuentro es la juventud de muchos de sus participantes. Entonces los más viejos por ahí nos conocemos más,
pero no es así en todos los casos. Bueno, Paulo nació en la República Federativa de Brasil, más concretamente en Colatina, en Río de Janeiro. Se especializó en psiquiatría y se convirtió en uno de los pioneros del movimiento de reforma psiquiátrica brasileña. Fue presidente nacional del Centro Brasileño de Estudios de la Salud y sigue siendo editor de la revista Debate. Fue elegido representante del Movimiento Nacional de Lucha contra el Asilo y del Comité Intersectorial de Salud Mental del Consejo Nacional de Salud. Maestría en Medicina Social, doctor en Salud Pública, con prácticas de doctorado en Trieste, Italia, bajo la supervisión de Franco Rotelli. Realizó actividad postdoctoral en Imola, también Italia, bajo la dirección de Ernesto Venturini. Es doctor honoris causa por la Universidad de Madres Significativas de Plaza de Mayo. Es autor y organizador de varios libros, incluyendo Teoría y Crítica de la Salud Mental, Textos Seleccionados, Loco por la Vida, La Trayectoria de la Reforma Psiquiátrica en Brasil, El Hombre y la Serpiente, Otras Historias a la Locura y Psiquiatría, Psiquiatría Social y Reforma Psiquiátrica, Archivos de Salud Mental y Atención Psicosocial 1 y 2, ensayos como Subjetividad, la salud mental de la sociedad, la salud y la atención psicosocial mental, formación en salud mental y crítica, psiquiatría sin Madhouse, políticas e instituciones de salud mental, entre otros. Fue presidente nacional de la Asociación Brasileña de la Salud Mental y el 6 de junio del año 2015 fue elegido presidente honorario de esta asociación. Es coordinador del Grupo de Trabajo de Salud Mental de Abrasco, en la que es vicepresidente miembro de la Junta Nacional, CEBES, y profesor titular e investigador y coordinador del Laboratorio de Estudios de Investigación en Salud Mental y Atención Psicosocial, LAPS, de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arauca, Fundación Osvaldo Cruz. No nos extendemos más en el currículum para dejarte tiempo para hablar, Paulo, así que adelante. Muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. Eu estava fazendo chiste com Alejandro e com Sandra G, que nós outros sempre... Buenas tardes, as pessoas dizem, buenas tardes, claro. Bem, quero primeiro agradecer a todos vocês que se quedam aqui para ouvir-me, porque já estamos numa hora avançada, sábado, e como o Luciano disse, temos que voltar a casa. Quero felicitar a todos os organizadores, as pessoas que estão trabalhando aqui neste processo histórico muito importante que é este encontro, este congresso que está sucedendo aqui em Tandil. Agradecer especialmente à ministra Zulma, a Raul Pitarque, a Luciano Graça, a Sandra Fraife, a Marta Soares, ao Adrian. Queria agradecer também a todos vocês que estão aqui, em nome de Emiliano Gagende, meu mestre, que é um honor poder falar com ele presente, porém, com um certo temor. Falar na frente de nossos líderes sempre é um temor. Prometo que não vou falar tanto, vou falar menos do que pensava, e fui cambiando estes dias, ouvindo algumas coisas, e quero primeiro dizer que hoje, este cá, não sei se funciona, não funciona, não há problema. Hoje, 13 de maio, é a fecha da Lei 180, da Lei Basália. Foi em 13 de maio de 1978, há 39 anos, que a primeira e pode ser a única lei nacional que começou o cambio mais fundamental no campo da saúde mental, cerrando os manicômios e abrindo possibilidades para novas políticas territoriais, comunitárias, a participação
activa de los actores, desde los propios sujetos com diagnósticos psiquiátricos, com identificações da enfermidade, ou não necessariamente são pessoas enfermas, nós outros lá denominamos de enfermas, e os familiares, a sociedade, e também cambio neurológico no papel de los profissionais, que aí começou a pensar, não somos solamente clínicos, solamente aqueles que temos conhecimento, mas somos atores, somos protagonistas e devemos cambiar. E eu pensei agora penso que vou conseguir, começar falando da utopia. Muitas pessoas falaram acá de Galeano e nunca é demais falar de Galeano. Como disse a música, né? Por que cantamos? Por que falamos de Galeano? Porque nunca é suficiente falar de Galeano. E eu estava presente em Fórum Social Mundial quando Galeano disse esta expressão, esta história de que por que buscamos a utopia se a cada passo que damos adelante, a utopia dá 2, 10 passos atrás e nós outros mais um passo e a utopia atrás. Porque a utopia nos hace caminhar, nos hace seguir alguma coisa, E esta utopia, eu posso dizer que tem marco muito importante para nós outros de Brasil e para... Não vou falar de Brasil, vou falar de saúde mental, de reforma psiquiátrica, pero fato que houve lugar acá em Argentina, em Buenos Aires, que terceiro encontro, este terceiro encontro da Rede Alternativas à Psiquiatria, que ocorreu acá em Buenos Aires, em 1986, você pode mirar ali, não tenho como mostrar, por uma sociedade sem manicômios. Este lema, este princípio foi que nós outros de Brasil, com muitos outros países, conservamos como princípio. Não somente cambiar os manicômios, humanizar os manicômios, ou não se restringir a este câmbio, pero a construir uma sociedade sem manicômios. Manicômios entendido não somente como os estabelecimentos psiquiátricos, os hospitais, pero manicômio mental, muro mental, os manicômios como práticas políticas de exclusão, de segregação, de mirar o outro como uma não persona, não cidadão. Isto é a coisa mais importante da luta antimanicomial. Ayer, quando estávamos na televisão, o senhor perguntou: o que é antimanicomial? Não entendo. Eu disse: manicômios, lo entende, sim? Antimanicômios, que não aceita a exclusão do outro, que não aceita as ideias principais que a psiquiatria tradicional que impressas no conceito e nas práticas do manicômio lo criaram. Esta é uma fotografia de Borda e me recordo muito deste encontro, a importância que houve para a Argentina naquele momento, por esta utopia. E aí vou passar muito rapidamente alguns autores, todavia, importantes que nós outros temos sempre que estar lendo. Se alguém disse, já li este livro, eu digo sempre, leia novamente, outra vez. Já li outra vez. Sempre são livros muito importantes que tiveram como função construir esta utopia de como era possível superar o modelo manicomial, os modelos asilares. E quase todos surgiram na mesma época. Foi um impacto muito forte na psiquiatria. O livro de Thomas Haas, O Mito da Enfermidade Mental. A tradução é minha, hein? Desculpa. Não minha, com a ajuda de um amigo Google, pero não sei se estão corretas. O Mito da Enfermidade Mental. Michel Foucault com História da Loucura,
Erving Goffman com Internados, acá em Argentina, em Espanha, se viu como Internados, e Ronald Lang e Joe Dividido, livros que foram muito importantes. E quero Basaglia, que foi uma pessoa que esteve em Argentina nestes anos, década de 70, em Brasil, que foi muito importante para nós outros, e que, com isso todo o processo, começou a lei, a primeira lei nacional antimanicomial, e creio que, hasta hoje, é a mais forte, mais importante, que propõe o cierre dos manicômios e sua substituição por outras práticas clínicas, culturais, sociais, políticas e tudo mais. E quero fazer uma homenagem a Gregório Barenblitz. Gregório é um grande amigo que o conhecemos em Brasil quando foi exilado de Argentina e que foi para nós outros muito importante porque criou o primeiro congresso, um marco assim, em Rio de Janeiro. Foi necessário um argentino chegar em Rio de Janeiro e criar um congresso que foi um marco da democratização das questões das instituições psiquiátricas. E Gregório, lo pongo acá. Oh, desculpa, tem uma... Ah, ok, o capítulo. Agora o capítulo aqui, como eu disse, italiano. Aqui está, Gregório. Esta é uma entrevista. Eu posso deixar acá com a organização, porque sei que transcrever uma direção desta de internet é muito difícil, onde tem a entrevista com a história, um depoimento muito rico, muito sensível de Gregório Barenblitz, ele contando toda esta história, os princípios, como foi os primeiros anos da luta em Argentina, de questionamos, de plataforma e todo esse processo, e como foi importante para nós outros que ele estivesse em Brasil. A Argentina, naquele momento, perdeu, nós outros ganhamos. E temos muita consideração com a história por isso. E foi Gregório que hizo a organização deste congresso, em que, neste congresso, por 2, 3 dias, podemos conhecer pessoalmente os trabalhos, as ideias de Franco Basaglia, Thomas Szasz, Robert Castel, Félix Guattari, Bruno Latour e outros, Thomas Szasz, Erving Goffman, muitos outros autores, muitos outros activistas da questão da luta antimanicomial, da luta pela psiquiatria, pelo câmbio, que estiveram aí. E outro autor, que é uma referência que sempre tenho como um casamento, uma soma entre Franco Basaglia e Mário Testa, de questões que para mim têm um significado muito importante desta instituição que nós outros começamos a pôr em questão, a instituição negada, não somente como o manicômio no sentido do edifício, do prédio, pero o conjunto de práticas científicas, sociais, políticas, culturais, jurídicas que se construíram a partir do princípio da noção do conceito de enfermidade. Enfermidade enquanto erro, incapacidade, desrazão, irresponsabilidade e tudo isso. E que, para nós outros, foi importante entender a complexidade deste campo, se antes, dizia, era solamente por a ciência que determinava as ações, nós outros, com Mário Testa, professor da Universidade de Lanús, uma referência para nós outros de planeamento, de planificação, começamos a entender que outros campos muito importantes são necessários para que não pensemos que as soluções são científicas, as soluções são positivas no sentido de aí uma verdade nisto, mas sim aquela ideia, como o Luciano dizia, para pôr problemas em nossas soluções, para poder contestar as questões de maneira complexa, de criação de novas possibilidades, é necessário superar esta ideia de que
são as ciências, são os saberes solamente, que este é um mito que segue sendo muito importante pela psiquiatria clássica, e que disse que os transtornos mentais são distúrbios neuroquímicos ou genéticos, e que com isto negam todos os outros saberes. E aí conseguimos nesta ideia de como a reforma psiquiátrica, o campo da saúde mental, sempre com o princípio de que não se deve reduzir ao campo da ciência e, por consequente, não se deve reduzir ao campo do modelo assistencial. São muito importantes os câmbios, mas não se restringe ao modelo assistencial. Não é uma reforma de serviços. Não se trata solamente de cerrar manicômios e abrir centros territoriais, comunitários, atividades. Há uma coisa que está mais allá de tudo isto, que são as concepções de câmbio de princípios, câmbios culturais, câmbios de sentido, em tudo isto. E acá vou ponendo algumas rameiras que nós outros utilizamos muito em Brasil, foi muito importante para dialogar com a sociedade. Se um não ia à praia, à igreja, a um movimento, a um esporte, andava com essas rameiras, com frases assim, loucos por la vida, loucos por la cidadania, loucos por liberdade, e por uma sociedade sem manicômios. Isso foi muito importante porque as pessoas perguntavam: ei, que ideia é esta? Que é isto? E era assim como há uma coisa de marketing, pergunte-me como perdi peso, né? Pergunte como emagreci, isso provocava as pessoas. Então, e a tradução é minha, não sei se está bem, loucos por la cidadania. Esse processo tende a mobilizar atores como sujeitos sociais. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que, para nós outros, todos os congressos, os eventos, têm uma participação muito importante dos usuários, das pessoas que participam, fazendo desde as bolsitas, fazendo lá o atendimento, tudo isto com um envolvimento, um protagonismo muito grande, porque isto cambia nossas relações. Isto cambia nossos princípios em nos serviços, discutindo os serviços, fazendo as coisas de maneira... Isto é um câmbio que é muito importante. Aí, conseguindo nesta ideia de processo social complexo, aqui uma dessas rameiras, de militonto a militante, não sei se está claro a minha, de mililoco a militante. Depois pensamos que poderia ser ao contrário, ao revés também, de militante a mililoco, porque é necessário uma cidadania translocada, não queremos que a pessoa... Cidadão não é aquele que cumpre os princípios de ser políticos ou muito... E que também pode sempre romper com as práticas sociais. Então, esta ideia de processo enquanto movimento, como caminho. No primeiro dia, já na mesa aqui dos federais, sentia a ideia. Temos, dizia as senhoras que estavam acá, de Biedma, de Mendonça, de Lanús e outros aí, de Entre Rios, este é um processo. A ideia é que temos sempre um processo com cambios, com novas questões, novas contestações, novos problemas. E isto, quando temos a consciência deste processo, cambiamos muito, porque sabemos que não estamos em busca de um ideal, mas de uma utopia, de uma construção que sempre se cambia. É social porque tem que ter os atores protagonistas das práticas, que admitem seus conflitos, suas questões. Não, por isso, temos uma certa preocupação ou restrição a utilizar muito comunidade. Pense sempre na ideia de estão todos em comum, e nós estamos em comum. Temos os familiares, os usuários, as pessoas, os representantes da indústria farmacêutica, todos tendo interesses diversos. Não
não resolve se passamos por cima, se negamos esse conflito. Temos que entender os conflitos para poder... E complexo no sentido dos questionamentos científicos, da complexidade, não somente trans e interdisciplinaridade, mas desta construção de não somar os saberes, e cada um de seu sítio, de seu lugar, mas sim de construir objetos, questões complexas, problemas complexos, que podemos, assim, pensar. E aí sigo um pouco já, porque vou falando com uma certa pressa para, em parte, já falamos disso aqui, de que é um processo que atua não somente no modelo assistencial, mas todos em âmbitos dos campos que são construídos, o campo jurídico-político, o campo cultural, a partir desses conceitos. Aqui, noutra rameira, em verdade, uma firra, locus pola cidadania, é uma outra, locus pola liberdade. São muitas dessas rameiras muito importantes. E acá eu tenho muitas rameiras argentinas já também, que estão utilizadas também acá com muitos. Desta forma, os nossos objetivos não são a humanização do manicômio, otimização do modelo assistencial mais seguro, também. Pero, además de isto, mais allá de isto, são a construção de cidadania. É necessário entender que não restituímos cidadania, não damos cidadania a nadie. Nós outros construímos como um processo coletivo. Por isso, me gostou lá, entre todos podemos mais. E quando a gente também, o repórter, o jornalista, o periodista, nos perguntou, são importantes os encontros? São, sim. Nos encontros, estamos produzindo coletivamente, estamos cambiando. E eu sempre que estou em um encontro, eu já penso em retornar a casa com coisas novas, com novas ideias, fazer coisas novas em meu trabalho, com as pessoas. Sempre é um momento de contaminação de nós outros, entre nós outros. Isto direitos de produção de autonomia, de produção de construção coletiva, de inclusão, de garantia dos direitos humanos e de produção de novos sujeitos de novos direitos e novos sujeitos de direitos. Ideias de cambiar estes princípios mais tradicionais dos direitos. E aqui, na parte, também lo pongo acá e lo deixo acá com vocês para que possam... São algumas coisas importantes, que eu considero importantes, que estamos fazendo neste momento, que é uma forma de enfrentar um pouco mais objetivamente a questão da medicalização da vida cotidiana. Não somente farmacologização, mas medicalização. Que é no sentido que nos demonstrou Ivan Illich, como tornar médico um problema que é da vida cotidiana, que pode ser também prescrever medicamentos, fármacos, tudo, mas não é somente isto. É cambiar a natureza de um fenômeno, de um processo, da vida, de outras ordens, para uma questão exclusivamente ou predominantemente médica. E aí temos este sítio. Aqueles que se interessam e que leiam português um pouco mais. Aqui, este mesmo sítio, mais ou menos, isto a versão latina, que tem como sede Madrid, medinamericahispanohablante.org. Aqui, outro endereço de diálogo aberto, experiências muito ricas que estão sucedendo em algumas partes do mundo, e começaram em Finlândia, onde a crise não é tratada com fármacos ou muito poucos fármacos, e o tratamento muito similar àquela experiência da Espanha que Gallende disse agir,
de la contenção são de los cuidados, os cuidadores, de estar junto, de construir possibilidades. E em Finlândia está sucedendo uma coisa muito interessante. Estão diminuindo os diagnósticos de psicoses. Estão diminuindo os diagnósticos. Estão sendo uma transformação, um câmbio muito significativo, muito importante. E aqui esta é a página o sítio de loucura Comunidade de Direitos Humanos de Medinamérica Hispanohablante. E sempre que puedo divulgo estes autores que estão hoje entre os mais importantes que nos instrumentalizam a entender os processos de farmacologização, de medicalização da indústria, que são Robert Whittaker, que é o autor deste sítio Made in America, e Martha Engel, que aqui está, não se pode ler daí, La Verdade sobre os laboratórios farmacêuticos, como nós outros somos enganados por eles e que podemos fazer a respeito. Você entende bem a tradução? Bem, é um pouco esta ideia de o câmbio que nós outros dissemos, que está mais adiado da assistência, de produzir um novo lugar social como as representações imaginárias, né, o mundo simbólico que a ciudad, as pessoas têm sobre aqueles que são considerados loucos, como incapazes, irresponsáveis, errores, peligrosos. E este câmbio se hace tanto, claro, por la criação de novos serviços, e eu vou poner acá uma ideia apenas para como este processo social complexo, como áreas muito simultâneas, que são, acá tem articuladas, interdependentes, complementares, pero na dimensão epistemológica, se eu considero uma pessoa como alienada, enajenada, no primeiro livro de Philippe Pinel, em espanhol da Espanha, é traduzido como Tratado Médico-Filosófico sobre a enajenação mental. Enajenado, uma pessoa que está fora de si, fora da realidade, fora da vida, da capacidade de razão, de discernimento, de juízo. Esta pessoa, la considero assim quando construo serviços no campo técnico-social de controle, vigilância, disciplina, instituições totais, instituições que sequestram os indivíduos, que retiram sua cidadania. E na dimensão jurídico-política, no campo dos direitos civis, sociais, humanos, lo tenho como incapacidades, irresponsáveis, como peligrosos, e na dimensão cultural, esta dimensão que os outros têm medo das pessoas, de tudo isso. E nós outros, se cambiamos, e como, somente para um pouco pensar essa ideia de processo, a epistemológica, ponemos a enfermidade entre parênteses. Os outros não temos uma definição muito não temos uma definição, uma redundância, definição definitiva do que é a enfermidade. Temos muitas teorias, muitas possibilidades, muitas suposições, e muitas das vezes esses conceitos, como esquizofrenia, psicose, terminam por pôr a pessoa em este lugar de não cidadão, de não lugar, de não sujeitos. E se nós outros lá ponemos entre parênteses, no sentido da epistemologia fenomenológica, russeliana, nós outros encontramos aí uma pessoa que tem desejos, que tem expectativas, que tem projetos, e que quer casar, que quer trabalhar, que quer fazer outras coisas, e isso tudo nos cambia por outras possibilidades que vão se reproduzir, se vão se ampliar em outros campos. Os serviços não são somente serviços mais abertos, territoriais, porque são comunitários, não são cerrados. São espaços de sociabilidade,
espaços de produção de subjetividade, espaços de produção, invenção de vida. Os CAPs, em Brasília, do Centro de Atenção Psicossocial, eu digo sempre que não deveriam ter uma direção, endereço fixo, CAGE, Hipólito Yrigoyen, número tanto. Deveriam ser ambulantes, deveriam estar por la ciudad, como a ideia de la saúde família, outros, não deveriam ter um sítio muito preciso. Mas não somente pelo sítio, mas por essa dimensão, este imaginário de serviços, pessoas que estão em la ciudad, estão em las relações, no trabalho, na escola, nos vários espaços sociais. E, por outro lado, na dimensão jurídico-política, não apenas por leis, mas por práticas. Quando nós outros invitamos ou abrimos ou construímos a possibilidade de participação efetiva das pessoas que são nossos pacientes em nosso serviço, lá escutamos, não somente, está bem, como está o fármaco, ele faz bem, ele faz mal, está tomando, não, o que pensa de nós outros, como está sendo, o que está fazendo, como podemos fazer mais este processo. E por isso temos esta prática, que é uma sugestão que hago acá, assim, de sempre um ativismo, mas na própria organização dos congressos, dos eventos, construindo o tema, perguntando às pessoas que pensam que podemos discutir, que pensam que podemos fazer, como é um câmbio na participação no direito. Por isso, nos próprios espaços onde estão os secretários, onde estão os coordenadores, a participação oficial legal de los familiares, da sociedade, dos usuários, é muito importante. E também a participação sociocultural no sentido mais amplo, está aí em las cajas, em las festas, está em las... Nós outros, quando começamos, muitas das vezes, um CAPS, aí chega o carnaval, que é uma festa importantíssima para nós outros, aí assistimos um carnaval no CAPS. Aí dizemos, não, carnaval é na cidade. Não, temos uma festa de Natal do CAPS. Onde está a festa e o carnaval de Rio de Janeiro? Está em la cidade. Aí começamos a arreglar grupos carnavalescos em la cidade. Aí há alguns que... Um se chama Está Pirando, Pirado, Pirou. Não sei se há uma tradução. O outro, Loucura Suburbana. O outro é Maluco Sonhador. E por aí. Há muitos, tem muitos. E é uma coisa importante, porque o carnaval, sempre que é aqueles dias ali de fevereiro, não é. Carnaval é todo ano. Quando finda um carnaval, já começa a pensar no outro. Temos que elegir um tema. No último ano, este ano, o tema de Tá Pirando, Pirado, Pirou, foi Augusto Boal, um teatrólogo, que isso, o Teatro do Oprimido, referência cá, incluso para Alfredo Moffat, com psicoterapia do oprimido. Boal era um tema, uma pessoa, que, neste caso, era um usuário, é uma expressão que não é muito rica, né? A pessoa não é sempre usuário, é uma pessoa que estava em tratamento em um serviço, sugeriu Augusto Boal. E vamos a ser isto, Augusto Boal. Aí um grupo que elege o tema, como acá, uma comissão que lê os trabalhos acá, aí uma comissão que faz uma discussão, então, Augusto Boal, é um tema muito importante. Chico Buarque, isso na música, quando Boal estava exilado, estava na Argentina, nos tempos, em Argentina, Chico Buarque, isso na música para ele, que se chama Caros Amigos. Você conhece? Você conhece Chico Buarque, todos, né? Então, eu vou ia cantar. Meu caro amigo, me perdoe, por favor, mas a distância está tão grande. Conhece essa música? Caros Amigos, é para Boal. E aí aí Boal tem a música de Chico, tem o Teatro do Oprimido,
Boal foi um militante dos direitos humanos, da igualdade de gênero, da igualdade sexual, e tudo isso empieza, é como arreglar as alas, se diz, as partes do carnaval. Depois tem a música, tem que ter uma samba, aí se abre um concurso para que autores, compositores exponeram seu samba. Aí há um dia em la ciudad, em la casa mais bonita de música de Rio de Janeiro, e que vamos todos, eu sou um jogador de samba, e todos temos artistas, músicos conhecidos, para ele rir, todos apresentam, cantam, é uma grande festa. E tudo isso, e as fantasias, os vestidos carnavalescos, hechos em los ateliês, nos tajeres de CAPES ou de comunidades, centros, todos, é um processo e hasta a apresentação. E depois, tudo do movimento que se produz em tudo isto. E assim, muitas outras coisas. Eu queria um pouco, me exagerei nisso, não cumpri com o meu compromisso de falar rápido. Isso aí. Isto lamento um pouco para dar a ideia assim nesse sentido de processo social complexo, né? Estamos câmbios no conceito de enfermidade. Não é o mais importante se é neurótico, psicótico, se é hebefrênico, se é isto. É uma pessoa e, portanto, devemos manter relações, estabelecer formas de contato, de envolvimento, de participação e tudo isso. E para isto é muito importante trabalhos em la cultura. A cultura, tanto de fazer vídeos, de cinema, películas, grupos musicais. Temos um grupo musical muito conhecido em Brasil que já se apresentou na mais importante televisão brasileira várias vezes, incluso em uma novela nobre, se diz, de horário nobre da Globo, que se chama Harmonia Enlouquece. E eles fizeram uma música que se chama Sufoco da Vida. Sufoco é sufocar. Você entende? Algo. Como está sem ar. Sem ar. Ele diz, estou vivendo no mundo do hospital, tomando fármacos de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Mi médico não sabe como me ia ser um sujeito normal. E por aí vai, e tocaram tudo isso e é muito importante, e películas como O Bicho de Sete Cabeças e tudo, para cambiar a cultura, cambiando a cultura sobre a loucura. É isto que nós outros, a cultura como meio, a cultura como fim, né? A cultura é em si uma atividade. Elas podemos fazer música, podemos fazer teatro, para nós outros, para todos nós outros é muito importante. E literatura e tudo mais. Mas a cultura é também um instrumento de câmbio. Aí, alguns desses sujeitos, mais que isso, essa música é muito interessante, que ele dizia sempre, eu sou, no início desse trabalho, eu sou um paciente deste serviço. Depois, começou um pouco lá a palavra politicamente mais utilizada, eu sou um usuário deste serviço. E agora ele disse, eu sou músico de Harmonia Enlouquece. Eu sou componente, assim como outros, eu sou ator de uma companhia de teatro, eu sou membro dele, Quero-me assim pentão, trabalho em Quero-me assim pentão. É um cambio de identidade muito significativa para a pessoa e para as pessoas que têm relações com eles. E aqui um pouco um chiste, uma brincadeira, se dizer, que nós outros temos este Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que deveria ser 13 de maio. Pero, ao mesmo tempo que a festa é importante em Itália ou no mundo por essa lei, em Brasil tem uma importância muito grande porque é a festa da libertação dos escravos e da escravatura, e essa é uma luta política muito importante. E nós outros cambiamos
para 18 e criamos uma festa inspirada no 13 para o 18. E todo ano a ideia era poner em discussão por la sociedade a questão da loucura, da instituição psiquiátrica, da violência, da medicalização, da psiquiatria, tudo isso. E começamos a arreglar o 18 de maio, como em todas as cidades, na próxima semana, de Brasil, todas as capitais terão eventos muito importantes, científicos, culturais, parlamentares e muitas coisas. Eu me vou a Brasília, de Brasília vou a Ribeirão Preto, e assim somos muitos. Uma vez saí de Rio Grande do Sul e fui a Belém do Pará, no mesmo dia. E daí sentimos que 18 de maio era muito pequeno, era só um dia para uma coisa tão grande. E passamos a criar a semana da luz, da luta antimanicomial. Depois criamos maio. Maio é o mês da luta antimanicomial. Estou dizendo que há 18, mas em todo o país, em todas as partes, maio é o mês da luta. Há atividades, concursos, grupos, cursos, debates, atos políticos. No dia 18 haverá um ato público, uma marcha em La Cinelândia, a praça mais importante do Rio de Janeiro. Aí a ideia é que agora estamos trabalhando para o semestre da luta. O primeiro semestre do ano será o semestre da luta. E no segundo semestre, o que hacemos? Arreglamos o primeiro. Era um chiste para dizer assim, uma coisa importante, não há um dia nacional, uma festa nacional de la mulher e tudo, que algumas vezes se comemora uma festa, mas nos outros dias a mulher não tem direitos como deveria ter, e outros. E nós outros pensamos, não, a luta é para todos os dias, e está nos novos serviços, está nas práticas culturais, nas cooperativas de trabalho, está em isto cotidiano que nós outros estamos cambiando as relações. E vou andar um pouco mais, aqui com umas camisetas, umas rameiras, solamente para lembrar, por uma diga não ao manicômio, de cerquita nada é normal. É uma frase muito conhecida, de Caetano Veloso, e tendo aí Mas a indústria farmacêutica, em São Paulo, arreglou um congresso chamado De cerquita nada é normal, porque todos temos problemas e todos devemos tomar um antidepressivo. Devemos estar atentos. E Loucos por la Vida, que é este livro que escrevi, que é impressionante para mim, tem 20 e tantos anos e segue saindo, segue sendo... Uma vez decidi que não publicava mais. Chega, para. Não publico, já está viejo esse livro. Tá? Não? Muitas cartas, muitos correios, muitas coisas. A editora me pediu, não, devemos... E aí está Loucos por la Vida, aí também em espanhol. Aqui muitas outras rameiras, muitas outras coisas, de burros aí, de Loucos por la Cidadania. Já estou quase acabando. Por uma sociedade sem manicômios, há muita vida lá fora. Isto são de músicas, uma música de Lulu Santos, um cantante muito conhecido, e sempre utilizamos muitas coisas assim que na cultura as pessoas ao ouvir esta frase remete a uma concepção importante de câmbio. A última, penso, é esta: manicômio, saque fora essa ideia de la cabeça, que foi feita em Santa Catarina, essa aí, onde haveremos aí o primeiro encontro latino-americano de saúde mental, em 27 de junho, que los invito, uma cidade que não lhes agrada, sentimos muito por não poder ser em outra cidade, será em Florianópolis, e 27 de junho, e que segue tendo o terceiro Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, de 28 a 30 de junho, a hora. E é mais ou menos isso que eu queria dizer. Muitas graças. E hasta o Rio de Janeiro. Obrigado.
vou pedir autorização para ser um selfie. Um selfie, ok? Bueno, vamos a pasar ahora a un espacio de preguntas. Abrimos, Pablo, si no te parece mal, con una relativa a cómo ha sido en estos años el recorrido de los dispositivos alternativos al manicomio. Bem, nós outros temos também uma lei nacional que tem 16 anos, a lei 10.216 se chama, pero antes da lei, nós outros começamos fazendo serviços com isto, por isso me sempre é muito importante a reunião da ministra com os secretários, independente de ter uma lei nacional, nós outros começamos a possibilitar aí de fazer o Querem assim Piantão, que eu já fui a conhecer, de um serviço mais diferente, inovador e tudo isso. Isso foi criando uma rede de novas possibilidades, alternativas, dispositivos, algumas vezes de serviços, como o serviço de atenção, os centros de atenção psicossocial, é importante dizer, muitos têm camas, mas são serviços que têm 8 camas, não mais que isso, não pode ter muito, porque não são manicomiadas, mas que atendem a crises de um dia, 2, 10, algumas vezes mais, mas são serviços pequenos, com equipes multidisciplinárias, não somente, nesse caso, multidisciplinárias de profissionais de saúde, mas artistas, muitos têm sociólogos, antropólogos, operadores que são artesanos, que fazem tajeres. Uma coisa muito importante que temos também são professores de educação física, deportistas. E o esporte é uma coisa muito interessante, porque cria dinâmicas coletivas, que nós outros pensamos em uma dinâmica coletiva de uma terapia, né, muito formal, muito burocrática, algumas vezes, e eles não, assim, para jogar lá futebol, é necessário saber compartilhar a bola, a pelota, é necessário passar, é necessário pensar em equipe, é necessário muitas coisas, assim, e por isso, assim, jogos, né, assim, juntos, um que passa por cima do outro, que faz essas coisas de passar a bola, isso são muito. Então, são serviços muito interessantes que foram sendo criados antes das normativas mesmo e antes da lei. Assim, temos entre 2.600 a 2.800 centros de atenção psicossocial no Brasil. Alguns são de 8 horas, de lunes a viernes, e outros são 24 horas com camas, sábado, domingo, vacações, tudo, Natal, bueno, tudo, e que tem essas camas de suporte. Além disso, temos centros de convivência. Centros de convivência são como que espaços de dia para manter, pode ser em uma praça, pode ser ali na praça, né? E fazer alguma atividade, se pode criar um projeto de passar junto uma festa importante como o Natal, arreglar um passeio. E são centros, espaços onde se convive, se cria, não somente pessoas com problemas, digamos, psiquiátricos, É uma coisa interessante que se sentiu como a cidade necessita de espaço de convivência. Senhoras que se mantinham em casa, mirando a televisão, sem um projeto, sem nada, que passam a participar. Ancianos, pessoas com discapacidade, que têm
alguma rejeição na cidade, e passam a encontrar nesses espaços muita reciprocidade, espaços de charla, de câmbio e tudo mais. Aí os espaços culturais, mais especificamente. Por exemplo, em São Paulo, há um grupo, um coral que tem 25 anos, se encontra toda a semana em um teatro da cidade, aberto, que está em programa. Se chega em São Paulo, está em periódico, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, que há ali um espaço onde as pessoas vão a cantar, a ser coisas assim. Há muitas inovações, mas queria demarcar isto. Não é necessário que tenha uma lei assim, mas é importante que hajam pessoas que queiram ser e que também, claro, uma vontade política de que não necessita ser um grande câmbio nacional, mas sim micropoliticamente, câmbios locais se vão começando a ser isto. A pergunta que hace é: que vamos comer? Né? Que vamos? Essa hora é que vamos comer, né? Vamos. ¿Hay más preguntas? El nombre de la canción y del grupo que tiene formado. El nombre de la canción. Qual canção? É Sufoco da Vida. O grupo é Harmonia Enlouquece. Eu não sei se acá há e na internet. Estamos conectados acá ou não? ¿Tenemos conexión? Se temos conexão, podemos... Sufoco. Aqui está. Sufoco da Vida com... Não tem volume? Mas pode ler? Acá? Ah, sim. Aí está. ¿La ponemos? ¿Ainda não? Pronto? Está aprobado. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia, me encheram de drogas e levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta levam-me promazina. Ai, 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 que sufoco da vida, sufoco louco, tô cansado de tanta levam-me promazina.
hospital, tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital, tomando remédios. Bueno, si no hay más preguntas, es la mejor manera de cerrar este encuentro. Un aplauso para todos.